Tá. Ótimo. Vamos dançar um pouco? Brincar um pouquinho para esquentar? Brincar, a gente precisa brincar mesmo, a gente tem que também lembrar do nosso tempo de criança e brincar um pouco. É muito saudável isso. Então, segunda parte de infantes e púberes, nós vamos falar agora da adolescência. Esta fase da adolescência que é bastante interessante, onde geralmente acontecem muitos traumas no desenvolvimento do ser humano. E precisam tomar um cuidado muito especial com esta fase, entendendo que é o amadurecimento que está acontecendo com a pessoa e que ela não tem noção do que está acontecendo com ela. E ela não é compreendida. É comum te ver em conversas de famílias que têm pessoas nessa fase que está entrando na adolescência, saindo da puberdade para a adolescência, e que eles falam assim, esses aborrecentes. É uma judiação fazer isso, porque falar que são aborrecentes é um bullying. Se nós pudermos ajudar as pessoas a não falar desta forma na frente de um adolescente, vai ser muito legal. E empatizar com o adolescente é sentir o que ele sente. Aliás, empatizar é tudo, é sentir o que ele sente. E ficar igual a ele, o que é muito importante. Então, esta palavra que usam aborrecentes, fazem aquilo inocentemente, mas ela é muito prejudicial. Não imaginam como que ela é prejudicial. É bastante prejudicial mesmo. A adolescência, ela é a fase da transição entre a infância e a maturidade. Eu estou ajeitando mais a imagem aqui para a gente poder trabalhar melhor os slides. Só mais um minutinho que eu estou acabando de ajustar. Aqui. Aí está, ok. Está ajustado. Então, o tema adolescência, então essa imagem como é, né? Está saindo de uma fase da criança para se tornar um adulto. Uma fase tão delicada, porque nós estamos abandonando o nosso corpo infantil. Nós estamos abandonando a nossa infância. Nós estamos abandonando a nossa inocência, a espontaneidade. E com isso, temos que entender qual é a transformação na psique do adolescente. Os termos adolescência e juventude são, por vezes, usados como sinônimos e, por vezes, como duas fases distintas, mas elas se sobrepõem. Para Steinberg, a adolescência se estende aproximadamente dos 15 aos 21 anos de vida, enquanto a ONU define a juventude em inglês, youth, como fase entre 15 e 24 anos de idade, sendo que deixa aberta a possibilidade de diferentes nações definirem o termo de outra maneira. Lógico, a ONU tem que dar essa liberdade, que isso é uma questão de cada país. Aquela fase odiada por um grande número de pessoas, a adolescência, ganhou uma sobrevida de 5 anos. Em vez de terminar aos 19, que é a idade considerada na maioria dos países, um grupo de cientistas defende que a adolescência se estende dos 10 aos 24 anos. E, de fato, ela começa ali nos 10, 11 anos de idade, 12 anos, quando começa a ter essas alterações.
E ela pode se esticar até mais, acima de 24 anos de idade. No Brasil, a legislação, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece uma faixa etária para menores de idade, dos 12 aos 18 anos. Período durante o qual a pessoa nessa faixa de idade legalmente é considerada adolescente. No entanto, tem coisas incoerentes aí, porque houve uma aprovação de uma lei em que a pessoa de 16 anos tem direito ao voto. Que coisa, não? Não é mais adolescente, 16 anos? Mas não pode dirigir ainda, né? O Estatuto da Juventude, no Brasil, diz que a juventude vai dos 15 anos aos 29 anos, o que diverge da Assembleia Geral das Nações Unidas, que afirma que a juventude vai até os 24 anos. São padrões estipulados, mas isto é variável. Eu tenho um paciente de 42 anos que é adolescente. Eu tenho o caso do Peter Pan, com 31 anos, que tem uma filha e é adolescente. Então, esse termo adolescente é geralmente utilizado em um contexto científico com relação ao processo do desenvolvimento psicossexual, psicossocial. Mas também o sexual também. O fim da adolescência não é marcado por mudanças de ordem fisiológica, mas, sobretudo, de ordem sociocultural, que é o que mais pesa na transformação do adolescente. Nós não podemos generalizar uma idade para a saída da adolescência, pois o ambiente familiar e a forma como a pessoa foi criada tem uma influência sensível na personalidade e na libertação do ninho materno. E esse ninho, às vezes, ele é muito perigoso. A zona de conforto criada para o filho ficar em casa durante mais tempo. Mães e pais erram quando fazem isso, porque ele demora a aprender a caminhar por conta própria. Algumas mães dominadoras desenvolvem essa síndrome do ninho vazio. Aliás, eu fiz um artigo sobre isso. Não sei se vocês já receberam, mas eu posso depois localizar e enviar. Que é a síndrome do ninho vazio. Com atitudes chantagistas para tentar manter o filho no ninho cheio. Na realidade, ela é possessiva. Não dá liberdade para que ele possa se desenvolver. Você conhece a história da águia galinha? Não. Então tá. Certa vez, num sítio, lá como está nesta foto, no interior, bem distante, uma galinha fugiu do galinheiro e sumiu. Aí o sitiante lá, muito humilde, ele ouviu a galinha cantar lá no pé da montanha. Tinha uma montanha muito alta. Aí ele foi lá no pé da montanha e pensou, a galinha cacarejou aqui, ela cantou aqui, porque ela botou ovo. E aí ele encontrou um ovo grande. Aí ele pensou assim, caramba, se ela gritou lá para botar esse ovo e eu ouvi, é porque é o tamanho do ovo. E aí levou esse ovo para o galinheiro e colocou junto com os outros ovos para a galinha chocar. E a galinha chocou. Nasceram os pintinhos, e esse ovo era um ovo de uma águia. E nasceu um filhote de águia. Mas na visão daquele sitiante, ele olhou assim, nossa, nasceu um pintinho aleijado. E assim foi tocando a vida e foi criando aqueles pintinhos, se transformaram em franguinhos,
e já estavam grandes, e o pintinho aleijado virou uma galinha aleijada, grandona, desengonçada, tinha dificuldade de subir no galinheiro. Ela não conseguia ciscar como ciscavam seus irmãos. Então o fazendeiro tinha que passar mansinho assim para tirar os bichinhos, para ela poder comer. E ela foi criada ali no meio da galinhada como uma galinha. Mas aí ela olhava para o céu e ela via águias voando. E ela olhava para o céu e falava com seus irmãos assim: mas que coisa maravilhosa! Como que eu gostaria de voar assim também? E eles faziam gozação dela. Ah, que é isso? Tira isso da cabeça. Você é uma galinha não voa. Aí um dia, chegou lá um homem da cidade para comprar galinha caipira. E ele viu, olhou no galinheiro, ele viu aquela águia grandona lá, agindo que nem uma galinha. Ele falou assim com o sitiante: vai cair, e esse bicho aí? Aí o sitiante disse: não, essa é uma galinha aleijada, essa aí eu vendo mais barato. Tá bom, eu vou comprar, mas o homem sabia que era uma águia. Aí ele pegou essa águia galinha e pegou o carro dele e foi lá no alto da montanha. Chegou na beira do penhasco, ele colocou a águia ali para ela ver que as outras águias estavam voando na frente dela. Mas esta águia, dentro da mente dela, da cabeça dela, era uma galinha. Então, ela não sabia mais nada, ela só ficava olhando aquilo, admirando. E aí o cara dizia para ela assim: voa, voa, voa. E ela olhava, olhava, olhava aquilo, fazia croque, 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 e não voava. Aí esse homem pegou e jogou ela no precipício. Quando jogou ela no precipício, ela ficou desesperada, rolando. Quando ela estava chegando perto do chão, que ela viu que ia se arrebentar, ela abriu as asas. Abriu as asas, aí sim, aí ela descobriu que ela era uma águia, que ela podia voar para onde ela quisesse. O ninho cheio é isso, minha gente. É necessário jogar a águia no precipício, porque senão ela não aprende a voar. Cria um homem, uma mulher, no ninho, e no ninho não sai. Só dentro daqueles padrões não se desenvolve. Jamais vai se transformar numa águia, enquanto tiver a prisão do ninho cheio. Sacaram? É necessário jogar a águia no precipício para ela voar. É algo mais ou menos parecido como jogar a vaquinha no precipício, para que a pessoa possa se desenvolver. Então, o jovem precisa buscar isto, a sua identidade pessoal, ele está em busca da sua identidade, da sua personalidade. Ele quer se firmar como pessoa adulta, mas ele é impedido pela zona de conforto e pelas chantagens da mãe e do pai. Vai ficando, e o tempo vai passando. E ele não consegue seguir seu caminho sem dependência de alguém, está sempre dependendo de alguém. Para fazer qualquer coisa, está um adulto de 30 anos, 31 anos, de 40 anos, precisa ter autorização da mãe e do pai. Se vai fazer alguma coisa por conta própria, ele vai pensar assim, o superego dele: o que sua mãe vai pensar sobre isso? O que seu pai vai pensar sobre isso? O que seu pai vai te dizer? Vive como uma águia criada no galinheiro. Não consegue ciscar, não consegue voar, e assim vai levando uma vida de frustrações, sem sentido, sem se realizar. Ele pode até fazer faculdade, ele pode se formar, ele pode
alcançar uma posição profissional interessante, mas ele não se realiza como pessoa. Está sempre preso no ninho. Portanto, nesta fase de desenvolvimento, que é a bomba dentro da pessoa, o grande conflito do adolescente é encontrar um significado, o significado da vida, e busca definir a sua personalidade. Com isso, eles ficam rebeldes. Por isso que a gente fala, os adolescentes são aborrecentes, que eles são rebeldes. Isso ouvimos à torta e à direito por aí nas famílias. Ficam rebeldes, agem irresponsavelmente, como se tudo soubessem, e que são donos da verdade. Aqueles mais ousados, que também não tiveram uma educação adequada, e que já saem para a vida com 18, 19 anos, começa a ganhar seu dinheirinho, então já pensa que ele é totalmente independente, e aí começa a acontecer as bobagens. Com 20 anos, já pensa que já pode constituir família, que já pode casar, não tem nem onde morar. Mas, como ele é todo poderoso, isso não importa. E a mulher que o acompanha também nesta fase da idade, também não importa, porque eles estão numa paixão tão grande, tipo Romeu e Julieta, que diz assim, pelo amor com você, eu moro até embaixo do viaduto. Aí depois que começa a encarar a vida que vai morar, que tem que morar embaixo do viaduto, aí é que a coisa pega, né? Ainda um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um jovem que estava na minha frente, tratando de um negócio lá que tinha que respeitar a fila. Bem jovenzinho, ele devia ter uns 21 anos. Eu vi que ele tinha escrito aqui no pescoço dele o nome de uma mulher. Ele já estava com 21 ou 22 anos, por aí. E aí falei com ele, nome lindo que você gravou no seu pescoço, provavelmente isso deve ser da sua amada. Aí ele fez assim com a mão. Foi minha amada, agora não consigo tirar mais isso daqui. Porque fizeram besteira, tiveram que se casar sem ter em condição nenhuma, e depois do arrependimento todo que veio. Isso acontece de monte, não é? E atualmente, com a tecnologia cibernética, esses jovens que estão se tornando adultos, eles riem dos mais velhos, que não têm a mesma intimidade com a parafernália de informações, resultando na dificuldade de relacionamento com os pais, mestres e adultos. Por outro lado, esses mais velhos, que têm a dificuldade de mexer com a tecnologia, não se interessam e bloqueiam. Eles dizem assim, com orgulho e dando risada, eu não sou da geração de botões. Ora, viva a geração que está na sua frente. Nós somos capazes de aprender. Então, como não desenvolve o aprendizado, tem dificuldade até em lidar com o celular, os jovenzinhos dão risada deles. Diz que eles são os quadrados. E quando esses querem impor alguma coisa para aquele jovenzinho que está fazendo muito mais do que ele. A liberdade sexual, sem as devidas informações, essas embrutecem as relações que estão em busca de prazer. Muitos perdem o desejo de viver e param de tentar encontrar um significado na vida, que não é adquirido pela idade em si, e não alcançam uma maturidade psicológica adequada para conviver com as adversidades que fatalmente estarão enfrentando. Chaplin, na sua sabedoria, disse: a vida é significado, a vida é desejo.
Esse desejo precisa estar sempre ardente. Somente na idade adulta, uma compreensão inteligente do significado da nossa existência pode ser obtida de nossa própria experiência. Infelizmente, muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como as suas, e não vai funcionar. Como se uma compreensão madura de nós mesmos e do mundo e nossas ideias sobre o significado da vida não tivesse que se desenvolver tão lentamente quanto nossos corpos e mentes. Portanto, a tarefa mais importante e também a mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. E hoje o jovem de 20 anos ainda é uma criança, 22 anos é uma criança, 24 anos ainda é uma criança. Interessante. Eu vou revelar uma coisa para vocês que alguns até poderão perguntar, como é que pode isso? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz um curso por correspondência. Quando eu contei isso para o meu neto, ele falou, mas como que é isso? Por carta. Que curso que você fez? Eu fiz um curso de engenharia. Nossa, mas como é que era? O correio tinha que levar lá, o correio tinha que levar o material, eu tinha que fazer o trabalho, devolver o trabalho, ir lá no correio colocar a correspondência, ia lá para a escola International School, iriam ler, me dar uma nota para depois me mandar uma outra matéria, tudo pelo correio. Eles não conseguem imaginar o que é um correio para eles. Eles é correio eletrônico. Correio, carta com papel, carta com papel, escrito à mão. Então, eles conseguem, para eles é inconcebível, não? Eles já nasceram no mundo da cibernética, que é totalmente diferente. Nós que viemos num tempo que não tinha esses recursos, nós também precisamos aprender e acompanhar esse desenvolvimento. Daí, minha gente, a importância da tarefa é tão grande de ajudar a estes jovens na criação de um significado da vida. Porque quando a vida fica sem significado, e exatamente nesse período do amadurecimento, é que ele tem a oportunidade de se perder por aí. E é abordado pelos abutres da droga. Na teoria de aprendizagem social, que é uma corrente considerada assim, uma das mais importantes no campo da psicologia do desenvolvimento, aprendizagem social. Ela passa por um processo chamado estímulo. Estímulo é qualquer evento que atua sobre o organismo. Então, quando vamos tratar com uma pessoa que precisa de aprendizagem social, nós temos que desenvolver estímulos. E resposta chama-se qualquer comportamento emitido por um organismo. Diante de um estímulo, ele vai dar uma resposta. E depois tem o condicionamento. O condicionamento é utilizado pela psicologia, de acordo com o ponto de vista behaviorista, behavior de Skinner. Toda aprendizagem é feita através do condicionamento. É tão interessante que até essas obras de Skinner, ele fez um trabalho bastante interessante também sobre o behavior para atividades empresariais. Porque os jovens que lá estão trabalhando precisam de estímulos e precisam de condicionamento. O condicionamento é um negócio assim bastante interessante e que as pessoas acabam se envolvendo. Uma vez pesquisadores colocaram numa gaiola, uma gaiola grande, 4 macacos e colocaram uma escada, em cima da escada, banana.
Ah, os macacos, quando viram aquela banana em cima da escada, se atropelaram para subir na escada e pegar a banana. Mas assim que começaram a subir na escada, aí saiu um jato de água gelada. Aí eles caíam. Tentavam de novo, caíam. Aí ficaram no canto e ficavam olhando aquele cacho de banana, mas estavam condicionados que subir na escada, caía o jato de água gelada. Então não se arriscavam, ficavam com vontade mas não iam. Aí ficavam naquela espera. Aí um mais ansioso, mais ousado, ele saía do grupo, corria depressa para subir na escada, para ver se ninguém via. Na hora que ele subia na escada, jato de água gelada. Aí quando ele queria fazer isso novamente, os outros não deixavam, enchiam ele de porrada. E assim foi passando o tempo, fazendo essa experiência. Aí cada um que queria subir lá, os outros encheram de porrada, porque ia cair água gelada em cima deles. À medida que esse condicionamento foi sendo utilizado, aí foi retirada a água gelada. Mas aí um macaco que saiu para subir na escada, os outros agarraram ele e encheram de porrada. Não pode. Quando isso aconteceu, aí pegaram um outro macaco que não fez parte desse desenvolvimento, dessa pesquisa. E colocaram um macaco lá que não sabia de nada disso. O macaco ficou lá no meio dos macacos, ele olhou pela escada, aquela banana lá em cima. Ah, caramba, esses caras não vão lá? Eu vou. E saiu correndo para subir na escada. O grupo pegou e encheu de porrada. Aí o macaco se encolheu e ficou lá no cantinho. Dali a pouco o pessoal estava distraído, ele saiu de novo, correu para a escada, pegaram ele e encheram de porrada. Condicionou. Condicionou o quê? Esse não tinha experiência da água gelada. Ficou condicionado que subir na escada levava porrada. Condicionamento. De acordo com o ponto de vista behaviorista, é mais ou menos isso. Que toda aprendizagem é feita através de condicionamento. Aqueles que têm bichinho de estimação, principalmente cachorro, sabem perfeitamente desse condicionamento. Coloca lá o jornalzinho onde o cachorro vai fazer o xixi, e toda vez que o cachorrinho vai lá e faz o xixi, aí ele ganha um pedacinho do biscoito, como prêmio. Condicionamento, behaviorismo, é isso aí. Estímulo e prêmio. Condicionado. Aí, quando o cachorrinho vai lá e faz o xixi, ninguém está vendo, ele faz lá, ele sai procurando alguém, e quando ele chega perto da pessoa, ele dá aquele latidinho dele. Au, au, au. Quem já está acostumado com ele já sabe. Ah, ele foi fazer a sujeirinha dele lá no jornal. Então tem que ir lá pegar um biscoitinho para ele. Esses dois tipos de condicionamento, aí estão deles. Condicionamento clássico, é também chamado de pavloviano, ou respondente. Condicionamento operante, é também chamado de skinneriano, pós-reforço instrumental. Um prêmio, um osso de cachorro, qual cachorro que não adora um osso? É chamado de operante porque se faz a partir de respostas do próprio organismo e da pessoa. Aos 2 anos de idade, normalmente, a criança já sabe seu nome. Antes disso, ela não sabe. Ela escuta, mas não sabe. Aos 3 anos, começa a ter de si mesma uma ideia unitária e também a perceber a sua continuidade no tempo e no espaço. E aí começa a surgir também a sua autoestima.
Nesta fase da idade, a criança começa a sentir que tem poder ou capacidade de alterar o seu ambiente, porque o que ele faz altera o ambiente das pessoas que estão com ele. Aparece o que se chama, em teoria de comportamento social, de negativismo. A criança entra na idade do não. Diz não a quase tudo no mundo. Não quero isso, eu não quero comer. Ela começa a ter a sua identidade de criança independente. Põe a comida, ela não quer a comida. Dos 4 aos 6 anos, a criança começa a ter a sua autoimagem. A extensão do eu, o self, o ego, que está se formando nesta fase da vida, se reflete no comportamento possessivo e ciumento da criança. Esse copo é meu, esse brinquedo é meu, é minha mãe, é meu pai. Até com os seus irmãos ele faz isso. Roupas, animais domésticos, tudo passa a ser propriedade particular, que não deve ser compartilhado com ninguém. É tudo dela. Acredita-se, portanto, que a autoimagem se forma como resultado da interação do ser humano com o seu meio social. As pessoas do mundo significativo da criança funcionam para ela como uma espécie de espelhos. Ele imita as pessoas e adora imitar. Por isso, brincadeiras de mímicas é bastante interessante. Brincadeira de vozes, de músicas é bastante interessante para poder se trabalhar. Na identidade sexual, as pesquisas apontam que aos 2 anos e meio, a criança já é capaz de saber o sexo a que pertence. Aos 4 anos, já compreende várias implicações comportamentais impostas pelas diferenças entre os sexos, e é nesta fase dos 3 aos 4 anos que vai se instalar na mente humana o complexo de Édipo. Experiências feitas por Hartop e Zuck com crianças de 3 a 4 anos, na qual era apresentado para elas vários tipos de brinquedos, se notou que os meninos escolhiam revólveres, espadas, facas, carrinhos, e as meninas escolhiam bonecas, utensílios de cozinha, casinha para brincar. Portanto, o brincar e a psicanálise com a criança é uma tarefa de especialização. O brincar da criança do nascimento aos 6 anos possui um significado muito especial para o desenvolvimento e equilíbrio emocional em suas ramificações e imbricações. É condição de todo o processo evolutivo saudável que se alicerça neste início. Manifesta a forma como a criança está organizando a sua realidade, lidando com suas limitações, com suas possibilidades, com seus conflitos. Já que em muitas situações que não tem a possibilidade de falar a respeito das situações vivenciadas, ela não tem ainda um pensamento lógico, ela não tem registros para isso. Aí introduz e embasa o processo de aprendizagem, favorecendo a construção da reflexão, que ela ainda não tem, da autonomia e da criatividade. Já para Winnicott, as crianças brincam por prazer e para dominar as suas angústias, controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia se não forem dominados. Cada genitor mantém a internalização de valores
estereótipos e conflitos na família. Conflitos assim de uma forma original. Porque as crianças elas participam dos conflitos entre os pais, entre seus familiares. A personalidade da criança que está em formação e o desenvolvimento libidinal sofre uma influência enorme da relação com a mãe ou com quem realiza a função de maternagem, que passa a ter uma referência. Para coitada daquela pessoa que, quando nasceu, passou de colo em colo, de parentes em parentes, e não teve uma maternagem de uma mãe ou de um pai. Estereótipo, portanto, minha gente, é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia preconcebida que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa, criando na pessoa um quadro narcísico e que, se não for igual a ela, não presta, tem que menosprezar. Para Winnicott, o pai entra na vida da criança e, como pai, assume sentimentos que a mãe já alimentava em relação a certas propriedades da mãe. E, para esta, constitui um grande alívio verificar que o pai comporta-se de maneira esperada. Pais, ou seja, pai e mãe, eles têm dificuldades também no relacionamento da maneira como criar o filho. A mãe está cuidando de um jeito e o pai quer cuidar de outro jeito. Então, eles começam a disputar para ver quem é que tem o melhor método. Quando tem recursos hoje que se pode estudar, tem livros, inclusive, que ensinam isso, para aprender a respeitar e assim proporcionar a uma criança um desenvolvimento muito mais saudável. A união sexual de pai e mãe fornece um fato concreto em torno do qual a criança tem a possibilidade de construir uma fantasia. E como a criança cria fantasia, pessoal, a gente vê isso claramente. Você lembra também, quando era criancinhas, quantas fantasias que cada um criava? Uma rocha que ela pode se segurar e contra a qual ela pode desferir seus golpes. Além dessa situação, também fornece parte dos alicerces naturais para uma solução pessoal da problemática das relações triangulares pai, mãe e filho. Na relação triangular, a criança se converteu num ser humano total entre seres humanos totais, colhida em relações triangulares na visão de Winnicott. No sonho subjacente ou inconsciente, a criança ama um dos progenitores e, por consequência, odeia o outro, complexo de Édipo. Até certo ponto, o ódio é expresso de uma forma direta. E é feliz a criança que pode reunir todos os resíduos agressivos, latentes e oriundos das fases anteriores do seu desenvolvimento, para usá-los neste ódio, que aceitava por basear-se no amor primitivo. Temos histórias de crianças que mataram o pai ou mataram a mãe. E adulto também, que sob a influência do seu passado, aquilo que está registrado dentro dele, aquela criança que não morreu, também faz essas atrocidades. Em certa medida, este ódio é absorvido pela capacidade infantil
de se identificar com o rival no seu sonho infantil, o sonho que ela constrói. Atividades lúdicas são, neste ponto, especialmente importantes. Criança quer brincar, criança é brincadeira. Vistas ser ao mesmo tempo reais e concretas, por uma parte, imaginadas ou sonhadas, por outra parte, embora as experiências lúdicas permitam fortes sentimentos de todos os gêneros, que, de outro modo, ficariam encerrados no sonho, não recordado. As brincadeiras acabam ajudando o processo. Me vem à memória um filme, penso que o título é esse, Penso, Acontece. É uma história de um sujeito lidando com crianças, e quando a criança fala de um pensamento, ele cria fantasias, como se estivesse dando uma imagem esquizofrênica para aquelas crianças, da palavra de uma criança. É bastante interessante. As configurações do grupo familiar vêm passando por grandes mudanças através das gerações. Desta forma, gera significativas influências no desenvolvimento do bebê. Vamos pegar um pouquinho da história do desenvolvimento da nossa sociedade, né? 1945 foi o fim da Guerra Mundial. Eu tinha 2 anos de idade. Que coisa, né? Que imagens que tinha a criança naquela situação? Que imagem que tem a criança hoje, que nasce no mundo cibernético? Então, que dificuldade para os seus antecessores para lidar com essa criança que não sabe nada daquilo e que vive um mundo totalmente diferente. E que o adulto tem a tremenda dificuldade de entender. Então, atividades lúdicas é um trabalho importante para criar tempo real e concreto. Por uma parte, imaginadas ou sonhadas. Por outra parte, embora as experiências lúdicas permitam fortes sentimentos de todos os gêneros, que de outro modo ficariam encerrados no sonho, não recordado, as brincadeiras ajudam perfeitamente no processo. Então, quando lidamos hoje com púberes, adolescentes, é uma tarefa bastante complicada, porque nós já estamos adultos, já calejados, nós precisamos aprender a ter humildade de entrar no mundo deles. Se ele está alucinado por causa de um joguinho no computador, ao invés de criticar, vamos entrar no mundo dele. Como que esse joguinho? E à medida que ele fala entusiasmado, eu também falo com ele, mas que legal! Nossa, estou aprendendo para viver o que ele vive, para sentir o que ele sente. Aí sim vai haver uma identidade com a criança. E estabelecer uma empatia necessária para a sua educação, para o seu desenvolvimento. As configurações do grupo familiar vêm passando por grandes mudanças através das gerações. Desta forma, gera significativas influências no desenvolvimento do bebê. Imaginem vocês as crianças que nasceram agora nesse período da pandemia. Que mundo é esse? Durante o 2º ano de vida, a inovação mais expressiva se manifesta nas atividades simbólicas, verbais e imitativas que aparecem no brincar. Mas a criança que nasceu nesse período da pandemia, com o que ela está acostumada? Ela pode adotar um toque. Tem que estar lavando as mãos com álcool. Não pode beijar, porque pode contaminar. Logo começou a pandemia, saiu na rua, tem que chegar em casa, tem que trocar de roupa, tirar o sapato, deixar lá fora.
É isso que a criança está vivendo, esse vai ser o mundo dela. Dependência absoluta dos pais, pai e mãe, o dia inteiro em casa com ela. Isso, quase o dia inteiro em casa. Aí, quando chega do supermercado, tem que botar aquela sacola do supermercado num canto e lavar tudo. Amizade só virtual, amizade só com pai e mãe, o resto não Papai e pode. mãe. Se tem irmãos, ainda tem irmão. Você não tem? Então, a realidade dela que ela está sendo criada é aquilo ali. Então, as brincadeiras na infância, elas são enriquecidas pelas ideias e pelos simbolismos sexuais. Se houver uma forte inibição sexual, seguir-se-á uma inibição lúdica. Olha que interessante. Inibição sexual e inibição lúdica. Existe nessa situação uma possibilidade de confusão suscitada pela ausência de uma definição clara de brincadeira sexual. A brincadeira sexual com excitação corporal é um caso especial e na infância, e resultando é suscetível de se apresentar muito penoso. Uma formanda me trouxe um caso bastante interessante, mas o Álvaro tratou também Oi. uma pessoa com manifestação dessa, não, Álvaro? Sim, Bem legal. Você quer contar para nós, Álvaro? conto. Então foi assim, ó. Me procurou uma pessoa completamente tranquila, resolvida, equilibrada, segura de si, mas precisava de alguém para conversar. A conversa parecia assim, muitos trejeitos, estalar de dedos, cruzar de pernas, coceiras, tosse, atos falhos. Então, dava a perceber que tinha alguma coisa ali. E a conversa continuou. Mas, pelas tantas, ela deixou escapar involuntariamente que tinha algum problema na relação com o esposo. E, à mesma hora, negou completamente, ficou meio, um tanto perdida, um pouco braba com ela mesma, e mesmo sem eu dizer nada, ela negou assim por um bom tempo. Não, eu estou bem com ele, está tudo bem, e eu só assistindo. Aí tem coisas. Aí, na próxima sessão, ela começou a conversar, logicamente, a vida maravilhosa dela, até que eu perguntei, vem cá, e como é que era a tua infância? Ah, era boa, era maravilhosa, tal, brincava com duas meninas, era muito bom, era sensacional. Beleza, eu continuei. Sabe, quer me contar? Tu tem sonhos? Daí a pessoa me contou que tinha um sonho recorrente, sim. Que ela sonhava que estava algemada, amarrada, presa, e que alguma coisa fazia xixi nela. Ela não conseguia me dizer se era um bicho ou se era alguma coisa, mas tinha um afeto muito grande a ponto de ela ficar corada. Ela falava com um tom de voz áspero, e dá a perceber que tinha coisa bastante complicada ali. E eu usando toda a técnica possível e imaginando o que poderia ser aquilo. E a conversa seguia, e ela contava do mundo maravilhoso, mas tinha aquelas partes que ela Com licença. voltava para a fase infantil e contava que naquela fase infantil ela brincava com duas meninas. E essas meninas eram muito boas para ela, gostava das meninas. Até que numa situação ela colocou a mão na cabeça. E seguida elas faziam uma coisa para mim que eu não gostava. Elas subiam nos meus braços na cama e me faziam cócegas. Me faziam tanta cócega, que eu fazia xixi na roupa. Eu saquei. Mas não era o suficiente para que ela entendesse ainda.
continuei conversando com ela. Algumas pontuações e tal. Até que, numa situação, ela disse, meu Deus do céu, eu voltei a falar bastante do sonho e das meninas. Pontuava. Eu queria que ela voltasse, ela tivesse um insight de, literalmente, identificar o que estava causando, tá? Aquela barreira que ela tinha na vida em casal. Ela parecia não identificar isso aí. E estava me falando que estava prestes a separar porque ela não aceitava toque. Amava o marido dela, mas não aceitava toque. Ela me dizendo claramente que algum aperto de mão mais demorado já era o suficiente para deixá-la completamente ansiosa. Veja bem, um aperto de mão já deixava ela completamente ansiosa. Um aperto de mão é segurar a mão. E eu continuei perguntando para ela, me conta sonhos. E ela disse, olha, o sonho é o sonho recorrente sempre. Sonho que estou imobilizada, acorrentada, alguém faz xixi em mim. E eu alternava. Daí a infância. A infância era maravilhosa, tal. As meninas, tal, faziam um cócega. Ela, no meio da palavra cócega, ela parou, grelou os olhos, ficou numa situação completamente incrédula, parecia perdida, assim. Olhou para o chão e disse, eu acho que isso tem a ver com a minha dificuldade de aceitar um abraço, um toque. Ela contou que era bancária, ela contou que trabalhava no banco, e numa situação, estava conversando com um colega, o colega colocou a mão na perna dela, no joelho dela, para chamar a atenção dela. Ela saiu correndo, ficou furiosa, xingou bastante ele, fez uma coisa muito fora do normal. E ela disse, pô, agora estou entendendo como é que se processou essa minha aversão a qualquer toque. É essa historinha. Real. Muito obrigado. Exatamente o tema que nós acabamos de abordar, né? Muito obrigado, Álvaro. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Álvaro? O brincar livre, por ser uma atividade que libera a fantasia, favorece o fortalecimento da autonomia da criança e isto contribui para expressar as suas angústias. Que mundo é esse? Ao brincar de que é a mãe da boneca, além de imitar e se identificar com a figura materna, também pode expressar o conflito sentido na relação com a mãe. Família, esta família. Tem de tudo na constituição familiar. A importância de oportunizar espaço às fantasias, inclusive às destruição, no brincar, é fundamental. A criança que não consegue expressar, controlar suas fantasias de destruição, pode temer que as mesmas tomem conta de sua realidade interna e externa. Ela pode passar a manifestar insegurança através de atitudes violentas, de desafio e confronto, uma busca ansiosamente encontrar o limite externo que a contenha, dando-lhe a sensação de que mantém controle da sua situação. Tão relevante quanto dar condições à criança de brincar é dar limites claros e objetivos que ajudem a trabalhar a sua impulsividade, a sua onipotência e voracidade pelo prazer da brincadeira, assim como aprender a lidar com a própria destrutividade, com as coisas que ela destrói. A agressividade encobre, muitas vezes, uma sensação de medo ou de excitação frente ao objeto de desejo e pode manifestar de forma disfarçada através de atitudes de manipulação, de sedução ou de negação,
como pode também ser desviado para outras pessoas ou situações, e ela se esconde, camufla ou ela se projeta. A agressividade encobre muitas vezes uma sensação de medo ou de excitação frente à criança, que está sentindo ciúme do irmão menor, sentindo-se rejeitada pela mãe. Pode desenvolver um forte sentimento de hostilidade e compensá-lo através de um movimento em direção oposta, manifestando extremo carinho para com ele. Pode também tentar manipular a atenção da mãe ou do pai, hostilizando-os através de uma recusa relativa em receber alimento. Parece que alguém entrou aqui no celular. Daqui a pouco. Vou só responder aqui um minutinho. Portanto, a agressividade encobre muitas vezes uma sensação de medo ou de explicação frente à criança que está sentindo, portanto, esse ciúme. Tem que saber que isso utiliza. E quando ela hostiliza uma pessoa, por que ela está agredindo? E quando ela está recusando o alimento, recusando fazer alguma coisa, por que ela recusa? A criança de 3 anos de idade possui uma grande crença na nossa capacidade de compreensão. De modo que o psicanalista conhece as dificuldades para corresponder ao que a criança dele espera. A criança espera que você a compreenda. O paciente pequenino traz para a sessão os elementos de experiências oriundas da realidade socialmente sustentada e os usa como elementos de enriquecimento e transformação no campo transicional, com efeitos no mundo interno. A análise de crianças visa a revisão interna da estrutura da função psíquica. O método possui os mesmos princípios e conceitos da análise de adultos. Uma ênfase universal na vida intrapsíquica do paciente, acarretando interpretações das resistências, defesas e transferências, elaborações e reconstruções. O psicanalista de crianças também evita a promoção de conselhos e gratificações, não faz behaviorismo e nem dá conselho. Precisa entender o que é que a criança está querendo dizer. Inclusive a intervenção no meio ambiente do paciente, que é a criança. Relações do grupo familiar. Este é um grupo de familiar típico, né? Quantos que nós temos na nossa família, assim, nos nossos parentes, né? Essas relações do grupo familiar que a criança pertence também são significativas para o trabalho do analista. Possibilita compreender os vínculos, os traumas, tipo de comunicação no núcleo familiar. O psicanalista procura a comunicação da criança, mesmo que ela não tenha o domínio da linguagem capaz de transmitir as diversas sutilezas que podem ser descobertas na brincadeira por aqueles que a buscam. O pedido de ajuda para a criança demanda dos pais. Muitas vezes, apenas a mãe assume esta procura. Os pais, porque a mãe fica mais tempo com a criança. Os pais trazem a criança, geralmente encaminhada pela escola, pelo pediatra ou por pessoas bem informadas e próximas da família. Independente da idade, a criança deve ser informada pelos pais
com convicção e verdade de que vai consultar um especialista, dizendo por que vai à consulta, para a criança entender que vai conversar com um estranho, para a criança ir formando uma ideia de que existe um especialista, que existe um profissional para isso. O contrato analítico, portanto, é feito com os pais da criança. Sendo que muitos profissionais preferem fazer na frente do pequeno. É importante que todos os aspectos contratuais fiquem bem claros quanto à frequência, comparecimento, falta sem aviso e assim por diante. Como também é importante que o analista confira com os pais sobre suas expectativas em relação ao tratamento. Quando vai se falar sobre expectativas em relação ao tratamento, criança ausente. Quando vai falar com os pais que vai assumir o compromisso de um tratamento, criança presente. Para ela entender que está tendo uma responsabilidade, que os pais estão pagando, que os pais estão interessados. Portanto, deve ser considerada relevante a questão referente ao discurso e desejo dos pais, pois quanto às expectativas em relação à espera do bebê, ao sexo biológico, a frustrações e outras formas de projeções sobre a criança. Os pais devem ser abordados sobre as questões do desenvolvimento da criança, bem como ser informados sobre o decurso da análise. Há ocasiões que marcam a não comparecerem, não vêm, falam muito e de vários aspectos, menos da criança. O caso do Peter Pan, eu já chamei os pais numa sessão comigo e pedi a eles que não dissessem que ele veio, que eles vieram. E que ali foi conversado, ali ficasse. Daí que eu fiquei sabendo de mais detalhes que o Peter Pan talvez não saiba ou talvez ele não tenha coragem de me falar. E com isto eu pude desenvolver uma empatia para pontuar com ele, a fim de que ele pudesse desenvolver e resolver essa questão do conflito vindo lá da terra-infância. Então, buscar com a criança brinquedos que possam oportunizar para atividades egóicas. Encher, esvaziar, uma latinha de areia, tirar areia. Brincar na praia, fazer um buraco, fazer um castelinho. Abrir, fechar, esconder as coisas. Misturar, ajustar, apertar, soltar. Entre tantas outras, cujo interesse é deslocado para as aberturas do corpo e suas funções. Brinquedos móveis que rodam, andam, ou mesmo atividades realizadas pela criança, representando tais movimentos, oferece e desenvolve o prazer da motilidade. É pegar na mãozinha da criança e usar qualquer canção de criança, rodando, dançando com ela. Criança adora dar galinha amarelinha. Criança adora brincar de esconde-esconde. E para ela, basta colocar as mãos aqui na cara que ela já se escondeu, porque ela não está vendo. Os materiais utilizados para a construção de brinquedos para as crianças, jogos de construção, entre outros, correspondem à ambivalência da fase analisada. Então, o psicanalista precisa ter esses recursos também em seu consultório para trabalhar com as crianças, todo recurso lúdico. A proximidade da criança ao seu inconsciente pode constituir uma ameaça ao trabalho do analista. O senso que ela tem de tempo é limitado. Ela concebe o presente, próximo e o futuro. Mas quando se refere a passado e futuro, pouca impressão lhe causa. O analista deve cuidar para não forçar a criança a ver conexões entre coisas que ainda não têm maturidade. Isto provoca confusão e fará com que a criança sinta
que o analista não entende. Então, essa tarefa maior na sessão de análise para a criança é se fazer entender. Primeiro, é entender a criança, para você poder utilizar todos os recursos para esta comunicação sadia com a criança. E a criança te vê como uma criança grande. O analista deve estar atento para que as reconstruções possam ser feitas com muita cautela. A criança, quando chega na fase dos 6, 7 anos de idade, ela entra nesse período de latência. Nós vimos isso nas fases de desenvolvimento psicossexual, né? No desenvolvimento da personalidade, da libido, o Freud caracterizou um período que permeia entre o declínio da sexualidade infantil e se estende até a entrada da puberdade. É um período de moderação das metas pulsionais, ou seja, uma diminuição das atividades e dos investimentos da libido quanto aos desejos sexuais. E um acentuar sobre o investimento de ternura e surgimento de sentimentos morais, éticos e outros valores que vão sendo inseridos para aquela criança na estrutura familiar que ela vive, nas suas escolas. E outro como o pudor e a vergonha. Interessante que o Peter Pan, 31 anos, é cheio de pudor e tem vergonha. Recentemente, ele me contando que ele mudou para um apartamento novo, que o pai comprou para ele lá, e já tem quase um ano. E ele chegou com a filha dele já está com 10 anos, também estou trabalhando isso com ele, para ele entender que ela já vai virar uma moça, daqui a pouco ela vai menstruar, daqui a pouco ela vai querer namorar, ele tem que estar preparado para isso. Para que ele possa encarar bem e não trazer prejuízo para essa menina. Mas aí ele chegando, trazendo coisas de mercado, a vizinha do lado também estava chegando. Aí eles conversaram um pouco, a vizinha sozinha. Aí ele me contando, todo entusiasmado. Eu conversei com a vizinha. Eu falei, sim, e aí? Você, pelo menos, perguntou o nome dela? Não, eu fiquei com vergonha. Sim, e depois? Não, aí quando eu entrei, que eu fechei a porta, a minha filha olhou para mim e falou, e aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Aí eu falei, você está vendo? Ela já está se incentivando para um namoro. Tem que se acordar para a vida, não? Então, esse pudor que você tem, a vergonha que você tem, é o que está te atrapalhando. Na hora que você aprender a resolver isso aí, você perdeu várias oportunidades, você perdeu a oportunidade de perguntar o nome dela, o que ela fazia, você poderia estender um papo legal ali, né? Mas ele fica com vergonha. Na segunda infância, ocorre uma modificação. Pois desde muito cedo a criança observa o mundo e ela é muito curiosa, tudo é novidade. E nesse momento realça uma série de descobertas que desmoronam a elevada opinião que tinha sobre o pai, sobre a mãe e determina o afastamento deles. É quando começa a se relacionar com outras crianças, que vai para a escola, que tem brincadeiras. Os pais que conseguem participar desses horários da escola, que podem ir lá, contribuem muito para que essa criança se sinta bem à vontade com eles. Mas, se leva a criança de manhã essa busca no final do dia, a interação dela, a maior parte do tempo dela já está entrando num outro mundo. Portanto, é nesse momento que comprova que não são os mais poderosos, nem os mais ricos, os mais fortes ou os mais sábios. Sente-se desconforme com eles, aprende a criticá-los e avaliar a sua situação na sociedade.
essa entrada na adolescência, abordada do ponto de vista genético, nos leva a refletir e voltar a atenção para a primeira infância. Alguns aspectos do desenvolvimento da pulsão e do ego, especialmente na medida em que influenciam na formação da masculinidade e da feminilidade. Bastante interessante, vocês fizeram uma experiência. Você conversando com um adulto, que vê que tem algum problema na parte da infância, você poderá perguntar assim, qual é a fruta que você mais gosta? Ele vai falar uma fruta. Quando você era uma criança, você morava em um lugar que tinha o pé dessa fruta? A criança viaja. O adulto começa a viajar. Ele viaja tanto que é capaz de salivar sentindo o sabor da fruta que ele tanto gosta, que ele comia quando era pequeno. Como subir no pé de goiaba, como colher uma laranja no pé. O pêssego. Hoje, trabalhando com aquele adulto de 53 anos, que eu fui fazendo abordagens adequadas, e levei ele a esse pensamento de um pomar, como seria um pomar na infância dele, que ele falou que ele era do interior, e sobre a fruta que ele gostava. Quando ele falou a fruta, ele falou que era o pêssego. Eu falei, você é capaz de sentir o aroma da flor do pêssego? Ele inspirou profundamente, me deu água na boca, aquele pêssego amarelinho. Então, alguns aspectos do desenvolvimento dessa função do ego, especialmente na medida em que influencia na formação da masculinidade e da feminilidade. O desenvolvimento do ego, durante esses anos, se faz em função da organização das pulsões que ganham ascendência durante as fases sucessivas da adolescência. E o adolescente, ele quer atividade. Adolescente que está recluso, que está só ficando em casa, que está só o computador, porque tem problema em casa, tem o problema do ninho cheio. Ele não quer nada com nada, ele não quer sair, não quer ir na escola, não quer brincar. Aí a mãe tem que levar para fazer um tratamento. E ele tem vergonha de falar o que acontece com ele. Quando vem essa fase do desenvolvimento para a adolescência, um aumento da pressão instintual na pré-adolescência leva a uma catexia indiscriminada de todos os modos de satisfações libidinais e agressivos que serviram bem à criança durante os primeiros anos de sua vida. Portanto, existe uma fixação da libido em alguma coisa lá da sua infância. Nem um novo objeto de amor, nem um novo alvo instintual podem ser percebidos nessa fase. Qualquer experiência pode se tornar sexualmente estimulante, até mesmo os pensamentos, como são estimulantes, as fantasias criadas nos pensamentos, atividades destituídas de qualquer conotação erótica óbvia. Simplesmente pensar. Entre os meninos mais maduros fisicamente, situações competitivas, como a luta, é legal que as crianças disputam, a queda de braços, a luta, podem provocar ejaculações espontâneas, porque dá prazer. O menino que entra na pubescência testemunha a função de descarga, de tensão do órgão genital não específica. Durando até a adolescência, propriamente dita, quando o órgão adquirirá, gradualmente, uma sensibilidade exclusiva aos estímulos heterossexuais. Na adolescência, os jovens adquirem, em média, 20% da estatura final. É legal marcar na porta o crescimento para a criança ver que está crescendo e tal, e ir trabalhando com ela. A participação dos pais nisso. Marcar com uma caneta a altura, daí é o mesmo marcar de novo. Então, essa adquire, em média, 20% da estatura final,
e 50% do peso da fase adulta, podendo representar de 30 a 50 centímetros e cerca de 30 quilos a mais, num período de 3 anos, mais ou menos. Ao fazer esses pichar, ficam desengonçados, né? Ficam um corpo estranho, as meninas ficam estranhas, já nascem os peitinhos e fica toda estranha, desengonçada. Adquire 2 características da idade. Tornam-se estabanados e começam a passar horas na frente do espelho, pois não se identificam mais com seu próprio corpo que está mudando. Então, ele passa por um trauma que ele está perdendo o corpo infantil. É um luto. O cérebro subitamente se vê obrigado a ajustes em seu mapa, sensores, motores, de acordo com a nova realidade corporal. E também com as pessoas com quem ele se relaciona, seus colegas na escola. Com muitos centímetros a mais de altura e novas proporções, o que leva a um estranhamento psíquico, no se reconhecer na própria imagem corporal. Ao iniciar a adolescência, o ego é enfraquecido temporariamente devido às condições tanto endógenas como exógenas, devido às pulsões instintivas. Fantasias são elaboradas em conexão com masturbação direta, causando conflitos e ansiedades, em partes relacionadas com a possibilidade real de relação heterossexual e gravidez. Destacam-se atitudes contraditórias, aparecendo lado a lado ou em sequência, impulsos heterossexuais, genitais. Todos os tipos de comportamento sexual infantil e atitudes de ascetismo extremo, tentando reprimir a sexualidade e tudo aquilo que for prazeroso. Os impulsos genitais aumentados e as ansiedades intensificadas, a gente nota que as pessoas são muito ansiosas, conflito entre si, e são sentidos conscientemente, em particular, pelo adolescente, sob a forma de conflitos que giram em torno das atividades masturbatórias. Tenha toda aquela sensação, tem aquele tesão, sente seus olhos excitados. E tem vergonha disso. Na adolescência, o jovenzinho ou a jovenzinha regride às formas anteriores de se relacionar com objetos, ressurgindo a necessidade de dependência, temores e conflitos prevalecentes nas fases anteriores ou iniciais do desenvolvimento. Adultos que ainda gostam de brincar de soltar pipa, aqui chamam de pandorga, não? A identidade de gênero é retrabalhada e consolidada. A individuação passa por um segundo processo, comparável à fase pré-edípica de separação, individuação, necessário para que a pessoa, para que se possa, o adolescente, encontrar objetos substituídos aos seus objetos primários, na fase da transformação e da construção do complexo de Édipo. Com esse processo, o jovenzinho revisa as representações dos pais, a fim de se tornarem capazes de efetuar representações seletivas. Ou querem ser iguais aos pais, ou querem ser totalmente diferentes dos pais que ele desaprova. O enfraquecimento dos laços infantis dá origem a sentimentos de solidão, isolamento, que podem dificultar esse processo. O pensamento abstrato progride nesta fase, sendo acompanhado com frequência de preocupações em formular opiniões. Aí começa a discutir com seu pai, gritando com ele, e com sua mãe também.
concepções e ideias referentes a problemas éticos, políticos e sociais, começam a ficar talvez até radicais, e que perseguem a convivência, com fervor e até mesmo com paixão por uma causa. É um momento em que a criatividade intelectual e artística se desenvolve, ampliando os horizontes intelectuais, mudanças psicológicas que auxiliam o indivíduo a inventar um senso explosivo de identidade pessoal. É quando ele começa a fazer a sua assinatura, está fazendo uma identidade pessoal. E começa a treinar a assinatura. Lembra dessa fase, quando vocês também começaram a fazer a assinatura? Muitos familiares e mesmo educadores, apesar de saberem da existência de bullying, a forma de violência, não tomam ação efetiva por acreditarem que é uma brincadeira ou um processo de amadurecimento do indivíduo. O que é lamentável, que ainda persista esse tipo de olhar, o que colabora para a disseminação da agressividade. O bullying é apontado como uma das formas de delinquência juvenil que mais cresce no mundo. Muitos dos quais praticam bullying na infância e adolescência. Passam a cometer violência doméstica, assédio moral no trabalho, quando adultos. Outros se envolvem em delinquência, passam o uso de drogas e entram para a criminalidade. Então, é uma fase de extrema importância para a formação de um indivíduo saudável na família das pessoas e na sociedade. Os bulliers são aqueles que praticam bullying, necessitam do estado de confusão e medo, da sensação de impotência daqueles que pretendem transformar em vítimas, como também do silêncio daqueles que estão ao seu redor. O fato de estar num quadro desse que está aí, o menino aqui no lado, de cabeça baixa, e o grupinho de amigos cochichando e olhando para ele. É um bullying psicológico. Portanto, nós vamos ver atendimento com pré-adolescente e adolescente. Entendendo que é um período difícil para análise. Mas, às vezes, uma aflição aguda do púbere favorece e facilita a aliança de trabalho no início. Porém, quando o paciente encontra alívio, essa aliança se dissolve rapidamente. Sessões aparentemente improdutivas, falta de obediência às normas ou objetivos do trabalho, atitudes hostis e silêncios exigem algumas adaptações técnicas. Pré-adolescente e adolescente, num grande número de vezes, se o pai leva no consultório, ele fica lá assim, do jeito que está esse menino aí, olhando para o vazio. Quando o paciente não fala, e o analista fica à espera da associação livre, cria-se uma atmosfera de tensão. O silêncio do pequeno paciente pode estar ligado a diferentes situações. Geralmente o adolescente usa agasalhos como esse menino que está aí cobrindo a cabeça. Você leva ele para uma sessão de análise, ele se fecha mais ainda, ele se protege, como se estivesse se escondendo. Então, o silêncio do pequeno paciente pode estar ligado a diferentes situações, fantasias sobre o analista, que aí ele pode pensar assim, mas se eu falar aqui, depois ele vai contar tudo para minha mãe, ou vai contar para meu pai vai me botar de castigo, ou vai me bater. Sobre os objetos na clínica, processo de desligamento da situação analítica.
pode estar ligado às novas e estranhas sensações corporais que o jovenzinho vai sentir. As estranhas emoções desse período de desenvolvimento, que realmente é uma estranha emoção muito grande, o torna incapaz de falar sobre o que essa experiência significa nesta fase. Ele não entende o que é. Ele não entende essa transformação. O jovem, nesta fase de desenvolvimento, apresenta uma inquietação e consequente incapacidade para discussões. Muitas atitudes do pré-adolescente no set analítico é uma forma de tentar não ser visto pelo analista na sua atuação, como que numa posição onipotente e infantil. Às vezes, com sua maneira hostil e inquieta ou irritante, é uma forma de observar ou esperar as críticas ou restrições a que está acostumado quando do convívio fora da análise. A paciente médica de 35 anos, na última sessão, ela veio apresentando um quadro desse terrível que ela passou nesta fase da transformação, onde a mãe exigia dela um estereótipo, e com isso ela não pôde ser criança, estereótipo de adulto. Hoje ela tem dificuldade no relacionamento, e no relacionamento também com seus colegas de trabalho. Adolescência na era pós-moderna. Nos dias atuais, a realidade virtual substitui a realidade concreta e real, né? Com o uso da TV, do computador, do celular, dos tablets, WhatsApp, Instagram, Facebook, emblemas desse mundo moderno, desse momento que nós estamos vivendo, e com mais novidades que estão vindo aí ainda. Nós estamos passando por uma transformação econômica mundial, que também está afetando a compreensão desses jovens que ainda não sabem como lidar com a sua vida futura para ter uma economia para que possa ser livre e se sustentar. Como agora os bancos, todos eles se transformando em bancos virtuais. Há bancos como o Bradesco estão fechando agências. Porque aqueles bancos virtuais que surgiram há poucos anos atrás estão explodindo com movimentação, pela simplicidade e pelas facilidades. Então, hoje, se você precisa ir a um banco, vai chegar lá, você tem que marcar, você tem que pegar uma ficha, você tem que entrar no cronograma, porque não tem gente para atender. Porque os recursos que eles estão sendo carregados, eles estão ficando cada vez mais escassos. Há uma tendência perfeita de desaparecer o atendimento presencial. Nós temos que aprender a lidar com isso, né? Aprender as novas tecnologias, aprender que o mundo está se transformando. Muitas pessoas hoje têm resistência a usar o Pix. Essa moçadinha já nasceu no mundo Pix. E nós nascemos no tempo do cruzeiro, sei lá que moeda que era utilizado, que tinha que botar o dinheiro na mão, né? E como é difícil desgarrar disto, porque encontramos dificuldades nesse desenvolvimento. Então, entendendo que o jovem hoje, ele vive um mundo virtual. O jovem hoje que está ali só no computador, ele consegue ganhar dinheiro para ele. Eu conheço uma mulher que tem um filho cadeirante de 17 anos. E aí não tem outra coisa a fazer, é computador. E ele passa horas do dia dele em computador e ele já consegue fazer uma receita só no computador de mais de R$2.000 por mês. Porque muita gente sai para trabalhar para ficar o dia inteiro dentro de uma loja ou dentro de uma fábrica, sei lá qual for a atividade,
para ganhar 1.300. Que interessante, né? Então, qual será? O que ele está fazendo lá que eu não sei? Será que eu posso entrar no mundo dele para aprender com ele? E se eu me interessar pelo que ele está fazendo, ele vai ver que eu estou interessado, que eu não sei? Ele poderá me ensinar, ele pode se tornar meu amigo. Esta é uma forma prática para o psicanalista para desenvolver, portanto, a sua terapia e sua empatia e o rapport, trabalhando com púberes e adolescentes. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Antônio, as brincadeiras infantis. Opa, vamos lá, Alma. No tema da psicologia, a professora contava que observava a menininha e dava um boneco para a menininha. Como a menininha ficava com a boneca. Em algumas situações, ela percebia a menininha batendo na boneca, repetindo o padrão de criação, que a mãe dela fazia com ela. Legal. Procede? Você pode linkar essa sua colocação aos macacos na gaiola? É, O condicionamento? certamente. E a psicologia não é comportamento e cognição? É, Legal? legal. Ficou claro? Muito obrigado. Muito boa participação. Quem mais? Todo mundo quietinho? O conceito nosográfico de vazio mental, escolhido como paradigma metapsicológico, permite abordar as variadas formas que este vazio pode aparecer na clínica. Neossexualidades, drogadição, enclaves autísticos, bulimia, anorexia, patologias narcísicas e do psicossoma. Esse quadro perfeitamente, essas imagens que nós estamos vendo aí, é o que acontece normalmente com os adolescentes e pré-adolescentes. Ô, professor, Oi! é a Mônica. Uma das coisas assim que até me deixa, né, assustada, vamos dizer, né? Um pouquinho mais alto, por gentileza, Mônica. A questão que me deixa assustada mesmo, sabe? Sim, Seria o suicídio maior, tipo, muitos jovens que realmente estão tirando a vida sim, por alguma coisa de frustração, por sim, qualquer coisa na internet. Eles se matam. O ego muito baixo, muito fraco. sim. Muito bem observado, Mônica, bem legal. Se pretendes ter um filho, você está preparada. Você já passou pela fase do psicossexual e agora entendendo a questão da sexualidade infantil e agora no desenvolvimento psicossocial, né? Não é, Mônica? Só falta o pai. Só falta o pai, né? E quanta responsabilidade, né, Mônica? Aí que tá. Legal. Então, minha gente, próximo encontro, 14 e 16 de dezembro. Opa, já estamos no final do ano, hein? Muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos. O que é, Álvaro? E do curso também. Olha só, o módulo já, nós estamos aqui no... Módulo 20. O próximo módulo será Melanie Klein. Tá aqui. Introdução à teoria de Melanie Klein, psicoterapia infantil, Isso, com crianças e isso. na puberdade. E o trabalho para este módulo
elaborar um artigo de 3 a 5 páginas, não precisam ser coisas grandiosas, sobre o entendimento e a técnica psicanalítica com púberes e adolescentes. Eu vou tirar os slides e fico à disposição para a gente conversar. Ok? Aguardando. Por quantas coisas nós passamos, não é, Álvaro? Não é, Mônica? Não é, Maria? Muita coisa. Por quantas coisas nós passamos, né? E que os pais não sabem. E muito menos nós sabíamos. Um pai moderno hoje, ele se prepara, entendendo que isso está em alguns livros que orienta o que acontece com a criança e como cuidar de uma forma para que ela seja mais socialmente desenvolvida, mais estruturada para a vida que ela Mas está. esses pais, vamos dizer, modernos e tal, eles não são comuns, assim. Sim, É muito difícil. sim, muito difícil. Pouquíssimos têm um pouco de conhecimento nesse Fazer sentido. um filho é tipo, vou fazer um filho, pá, deu. É. Babá. E depois? É isso. Algo mais? Ok. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço. Uma ótima noite e que seja um mês de novembro de muita harmonia para todos. Boa Bom noite. banho, professor. Boa noite. Tudo bom? Tchau. Tchau. Beleza. Então tá. Então, nós já temos para hipnose, tem o Álvaro, tem a Maria, tem a Mônica. Me conta uma coisinha, Antônio. E a Soraya, 4 pessoas. Aquela situação onde o sujeito sentiu o cheiro, o gosto do pêssego e salivou, é uma situação hipnótica? Ele regrediu. Regressão não é hipnose. É hipnose também. É uma situação hipnótica. Tá. Acontece, pode acontecer naturalmente. Tá. Pode existir auto-hipnose, né? Não é bem uma auto-hipnose. Eu que usei de uma estratégia para produzir isso. Aí você vai ver isso na nossa aula de hipnose. Sim. Porque eu sei de uma técnica que ensinavam para passar dor de cabeça, graças a Deus, não dor de cabeça, Sim. que o sujeito se concentrasse nos pés e começasse a sentir a umidade dos pés, Sim. começar a sentir que estava respirando pelos pés, o calor dos pés, o cheiro, e começar a sentir os pés, tal, e não sentir uma dor de cabeça. Coisa interessante. Esse aí é que eu usei porque vem para ele muitos pensamentos ainda da lembrança da história dele. Uma hora eu vou contar a história desse homem no grupo, mas eu estou segurando um pouco porque ela é muito pesada. Tá bom. Foi a mais pesada que eu já encontrei até agora com os meus atendimentos. Mais pesado que a de ontem? Sim, muito mais pesado. Opa. Muito mais pesado. Então, tem que desenvolver recursos para trabalhar isso, para ir ajudando essa pessoa a, toda vez que vem aqueles sentimentos, aquelas emoções que vêm lá do seu passado, ele consiga alguma coisa para ele se pegar, para tirar a força dessa libido do sofrimento do passado. E uma delas foi a fruta. Eu não sabia qual era a fruta. Depois é que ele me falou a fruta qual era. Aí, quando terminou a sessão, tchau.
Aproveita, passa lá no Hortifruti e compra pêssego. Legal? Valeu. Até amanhã, querido. Bom. Grande abraço. Mônica, Grande boa noite, abraço. querida. Maria, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fechando.